Junte-se aos bons. Bom dia, irmãos. Bom dia para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa. Vamos agora dar uma paradinha, sentar e vamos então participar desse momento da escola dominical. Eu convido todos agora para que a gente eleve nossos pensamentos ao Senhor, pedindo a Ele que nos conduza neste momento e durante este dia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que temos, Senhor, a liberdade que temos de falar contigo, de estarmos juntos, Senhor, com os nossos irmãos, te louvando e te agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Sabemos que temos passado, Senhor, por alguns momentos difíceis, mas sabemos e sentimos também que o Senhor está conosco, nos dando suporte, Senhor Deus, nos fortalecendo, para que possamos passar por esses momentos em que a sociedade, ó Deus, se encontra tão conturbada. Preserva, ó Deus, o nosso coração, as nossas mentes, para que possamos realmente sentir a Tua presença em nossas vidas. Que possamos realmente permitir que o Senhor nos conduza da forma como o Senhor quiser. Ficando conosco neste momento, prepara-nos, ó Deus, neste momento, onde vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. É no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor,
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura dos Salmos, e hoje nós vamos ler o Salmo 83. Salmos 83, né? Vamos então abrir as nossas Bíblias e fazer esta leitura. Os irmãos me acompanhem na leitura do Salmo 83. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-los, e entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Ameleque, e Filistia, e como os habitantes de Tiro, também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faz-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais perecem em Edor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impélidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busque o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. É um salmo bem pesado, né? É um salmo assim, de Asaf, é um salmo de Asaf. Esse, na verdade, é o último salmo de Asaf. E aqui ele está realmente clamando, é um salmo de clamor, né? E ali no primeiro, no segundo, Asaf, né, pede para que Deus não se cale e não se emudeça. É que ele não estava sentindo, né? Ele não estava ouvindo conseguir a voz do Senhor. Isso muitas vezes acontece conosco, né? Quantas vezes a gente ora, pede ao Senhor, e parece que o Senhor não nos ouve. E será que o Senhor não nos ouve mesmo? Será que o Senhor ouve só de vez em quando?
Então, por que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor? Porque, na verdade, muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, nós queremos que o Senhor nos responda da forma como a gente gostaria que Ele respondesse. E quando a gente pensa que o Senhor se calou, na verdade, Ele está só... Ele vai nos responder, mas no tempo dele, no momento dele e da forma que ele sabe que será o melhor para nós. Então, por isso que muitas vezes a gente não pensa que o Senhor não está nos ouvindo. E por causa disso, por causa dessas nossas atitudes, de nós ficarmos lamentando e dizendo que o Senhor não nos ouve, a gente acaba não percebendo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre as maravilhas, né? E usufruir das maravilhas que o Senhor tem nos dado, dos frutos que o Senhor, né? Nós não colhemos os frutos que o Senhor tem nos dado porque nós muitas vezes ficamos cegos e nas nossas lamúrias e achando que o Senhor não está nos ouvindo e a gente não percebe a grandiosidade que o Senhor já está fazendo na nossa vida e nós acabamos perdendo com isso. O Senhor nos ouve hoje, e Ele ouviu muito, né, o povo no passado. E para a gente lembrar um pouquinho, esse salmo nos reporta lá em 2 Crônicas 20, nós não vamos ler esse texto, ele é um texto longo, é uma história muito interessante. Quem não conhece, por favor, leia, porque é muito interessante essa história. É a história do rei Josafá. Ele soube, né, que uma grande multidão estava indo em sua direção para destruí-lo. Então Josafá teve medo, e ele então começou a buscar ao Senhor, a jejuar, e ele convocou também toda Judá que jejuasse com ele. E o Senhor ouviu o clamor de Josafá, e toda Judá. Então o Espírito do Senhor falou com Josafá através de Jaziel, e ele disse, né, diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Isso, então, o Espírito do Senhor falando com Josafá. Então, ele explica, né, Jaziel explica exatamente como que Josafá deve agir, né, para vencer essa batalha. Ele explica tudo como é que tem que ser feito, Josafá faz exatamente como foi ordenado, e Josafá vence a batalha sem precisar usar a espada. E voltaram para Jerusalém com muita alegria, louvando, né, ao Senhor pela vitória. Hoje, nós temos batalhas, né, diferentes, mas nós temos muitas batalhas. E nós mas a forma de clamar ao Senhor, a forma de buscar o Senhor não mudou. É uma forma realmente de jejum, de oração, de joelho, dobrar os nossos joelhos. Isso continua. E é isso que nós temos que fazer. Assim como o Senhor ouviu a Josafá, né, num momento tão difícil, Ele também nos ouve. Ele sempre nos ouve. Sempre. Mas nós é que não sabemos ouvir e ver o que o Senhor tem. Muitas vezes ele não consegue ver, né, e ouvir a voz do Senhor. Então, assim, que a gente possa... Vamos continuar clamando. Vamos continuar orando. Vamos continuar dobrando os nossos joelhos. Mas nós temos que aprender a esperar. E a ouvir a voz do Senhor e o tempo do Senhor. Ele que sabe o que é melhor para nós e qual é o melhor tempo. Que a gente possa, a cada dia mais, estar mais perto do Senhor, e a gente só vai ficar próximo do Senhor dessa forma. Lendo a sua palavra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E aí nós vamos entender melhor o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vamos agora, nesse momento, ainda continuar nesse espírito de louvor e agradecimento ao nosso Deus, cantar o hino 146. Ó, quão preciosa e rica promessa
de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Quem nos dá sempre, tu és agora, nunca sim, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Vamos então a alguns avisos. Vamos começar então com os nossos aniversariantes deste mês. Nós tivemos no dia 30 deste mês, não, né? Desses últimos dias. Dia 30 nós tivemos o Miguel, completou mais um ano de vida. O Miguel, filho do nosso pastor e da Marcele. Nós tivemos também o diácono Tiago Giavarotti, dia 5/12, ontem, né? Ele completou mais um ano de vida. E nós temos aniversário de casamento do Felipe e Débora, no dia 5 também, ontem. Então, que o Senhor, né, tenha misericórdia dessas vidas, esteja suportando cada um, que o Miguel cresça, não só a estatura, como ele tem crescido lindo, né? Mas que também ele cresça no conhecimento do Senhor. O Tiago Javarotti, o nosso irmão amado, né, que o Senhor continue abençoando com essa família linda que ele tem. E esse casal também querido, Felipe e Débora, que o Senhor esteja alicerçando cada vez mais a sua união. Nós queremos também agradecer ao nosso Deus pela Neuza, que já está em casa, se recuperando. Vamos continuar orando por ela, né, para que Deus dê paciência, né, a ela nesse período de recuperação. Lembramos da Marcele também, que está lá em repouso, que o Senhor continue dando paciência a ela, né, para que ela fique mais um pouquinho. Agora falta pouco, né? Vamos então que Deus dê paciência a ela para que ela espere mais um pouquinho. E também pedimos pelo Wilson, que essa semana, se Deus assim permitir, nós vamos resolver essa questão da cirurgia, e ele precisa fazer a cirurgia o mais rápido possível. Então, que Deus esteja no controle de tudo isso. Então, agora eu passo a palavra para o pastor, onde ele vai trazer a lição da escola dominical.
Muito bom dia, irmãos queridos. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos no livro do Apocalipse, cumprimentando também os nossos irmãos que estão em casa. Que Deus nos abençoe neste dia. Já fomos muito bem preparados pela palavra de Deus, com esta declaração firme do Senhor em sua palavra, que sempre cuida de nós, e também podendo expressar a nossa gratidão por esse cuidado bendito do Senhor. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos e os irmãos que têm a revista, nós vamos utilizar a lição de número 9 e o texto básico para ela é o capítulo 16 de Apocalipse. Então abra sua Bíblia lá. Nós vamos fazer uma retomada daquilo que a gente estudou na semana passada, voltando um pouquinho ao capítulo 14, mas vamos, por uma questão de lógica nossa aqui também, e respeitando a revista, vamos fazer a leitura de Apocalipse 16. Assim então diz a palavra do nosso Deus, leia com fé e com atenção. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm, do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com um fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra.
Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, te louvamos mais uma vez por poder estar em comunhão com os nossos irmãos e juntos em comunhão contigo, Senhor, ouvindo a tua palavra, podendo ter contato com a tua revelação, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude com o teu Santo Espírito, para que nós creiamos naquilo que o Senhor nos ensinará neste dia e agora também pela manhã. Tira de nós todo e qualquer sentimento de especulação, porque queremos estar diante de Ti humildes, com o coração ensinável, e que a Tua palavra, ó Deus, frutifique em nosso viver. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus desígnios eternos, os quais o Senhor nos revela segundo a Tua vontade, que também nos dão a confiança de que o Senhor está no controle de tudo, e que em breve a Tua glória será exaltada sobre toda a terra, e nós estaremos diante de Ti, livres do pecado e da morte. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, vamos lá, né? Muitas coisas hoje, muitas coisas que você já viu por aí, talvez algumas coisas que você já falou por aí, o texto vai corrigir, eu inclusive, mas vamos na humildade e submissão diante da palavra do nosso Deus. O que nós temos aqui não é um livro de histórias, nós precisamos nos lembrar disso. Por mais que haja figuras, haja aqui personagens tão estranhos aos nossos olhos, não estamos diante de um livro de histórias. Não estamos diante de um filme científico, de ficção científica. Estamos diante da palavra de Deus. Então, isso requer de nós uma outra postura, e que Deus assim nos guarde e nos abençoe. Eu vou passando aqui os slides, apenas para que a gente relembre. Aqui na igreja está amplo, agora eu ampliei um pouquinho para quem está em casa, vou ficar pequenininho aqui. É bom que eu pareça ser mais magro, né? Ok. Muito bem, vamos lá. Nós estamos fazendo esse caminho no livro do Apocalipse, em 7 sessões paralelas, nessa proposta de recapitulação. Isto é, entendemos que o livro do Apocalipse conta a mesma história 7 vezes, de 7 maneiras, mostrando aspectos e ênfases que em outra sessão não conta, é o caso dessa, que parece ter uma ênfase mais para o fim de todas as coisas, mas ainda assim conta a história desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Essa é a história do Apocalipse. Então, por conta disso, por conta deste olhar para o livro, nós também fazemos parte da história narrada aqui, uma vez que o Apocalipse narra desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, nós estamos nesse período, aguardando a segunda volta de Cristo. Portanto, há coisas aqui que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda acontecerão. Apenas para relembrar, hoje nós vamos focar aqui o nosso estudo na 5ª sessão paralela dos versos do capítulo 15 e 16, apesar de termos lido apenas o verso 16. Eu quero retomar com os irmãos, brevemente, eu espero, algumas coisas do capítulo 14 que ficaram na semana passada, sobre a derrota de Satanás. E aqui nós vamos ver outra vez ali no capítulo 16 a derrota de Satanás também. Mas observe aí, nós nos lembramos na semana passada, volte um pouquinho à página da sua Bíblia para o capítulo 14. O conteúdo do capítulo 14 é consolador, pois mostra a
preservação que o vitorioso Cristo concede ao seu povo, mesmo em meio às investidas de Satanás para tentar destruí-lo. E é interessante que isso também se mostra na seção que nós lemos. Veja que os flagelos, eles são derramados sobre aqueles que têm na sua fronte ou na mão direita o sinal da besta, né? Então, não é para o povo de Deus. Estes sinais do capítulo 16 que nós lemos. E ainda assim, houve ainda algumas dúvidas na semana passada sobre a presença da igreja no período da grande tribulação, né? E ainda assim, com a presença da igreja na grande tribulação, como a Bíblia dá suporte para que nós creiamos assim, ainda assim, o povo de Deus, mesmo em meio às tribulações deste período mais intenso, estará preservada do projeto final de Satanás, que é destruir o povo de Deus. Isso não acontecerá. Por mais que a gente tome ali uma chibatada ou outra, me perdoem usar essa expressão para amenizar um pouco, tá bom? Os sentimentos que nos remetem a esse momento, né? Eu tenho medo, por exemplo. Apesar de crer que a igreja passará pela grande tribulação, eu tenho um medinho, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é por isso que vem o medo, né? Por não saber o que vai acontecer. Mas ainda assim, nós podemos crer que o Senhor nos preservará. É o próprio Cristo quem nos diz que esse tempo da grande tribulação será encurtado por causa dos eleitos. Há alguns textos que demonstram a presença dos eleitos, do povo de Deus, neste período. Ainda assim, Deus nos preserva. Então eu queria destacar algumas coisas. Veja só os versos de 1 a 5 do capítulo 14, onde nós podemos ver que a igreja vence Satanás pela perseverança. Veja aí o que João vê. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Lembrem-se que o capítulo 14 está dentro de uma sessão, é o final de uma sessão paralela, onde no capítulo 13 foi dado toda a descrição da trindade maligna, né? A besta do mar, a besta da terra, o abominável da desolação, ou o iníquo, né? Ou o falso profeta, e aí nós lembramos do número, né? 6 para cada um deles 3. Muito bem. E aí, depois disso tudo, vem a imagem de Cristo, o Cordeiro vitorioso, em pé no Monte Sião, com o seu povo. Olha só, os 144 mil, que a gente estudou lá no capítulo 7, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma grande voz, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem harpa. E ali, depois de toda essa descrição de Satanás, do dragão, das suas hostes, das bestas, nós vemos Cristo vitorioso, juntamente com o seu povo, e eles cantando hinos de louvor ao Senhor. E aí veja o versículo 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Veja que interessante, mesmo depois da gente ver os grandes sinais que a besta da terra recebeu, né, como autoridade do dragão para realizar, ainda assim o povo de Deus está seguro. Ainda assim o povo de Deus sairá vitorioso e poderá cantar ao Senhor, pois não se achou mácula neles. E isso porque o próprio Cordeiro os guardou. E aí vem as vozes, né, as 4 vozes consoladoras. Nós vimos agora 7 flagelos, né, que são assim assustadores, mas aqui há 4 vozes consoladoras. Observe comigo a partir do verso 6. Olha só o verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu
e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A segunda voz, caiu a grande Babilônia. Mais uma voz que traz consolo ao povo de Deus. Olha, acabou a grande Babilônia. Terceira voz. Aqui está, verso 12, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles guardam essa perseverança, ao contrário daqueles que adoram a besta, que receberão o flagelo e o tormento, no verso 11, pelos séculos dos séculos. Ao contrário, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus serão perseverantes, né? Esta é a perseverança deles. Então, uma voz consoladora, falando para o povo de Deus assim, olha, calma, a vitória está garantida. Os passos para serem dados neste caminho vitorioso são estes: crer em Jesus Cristo, guardar os mandamentos de Deus. Sigam firmes assim, esta é a perseverança dos santos, porque os outros, os que adoram a besta, serão castigados. A quarta voz, por fim, começa com esta expressão, veja só, por isso eu chamei aqui de voz consoladora. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que grande maravilha, né? Que grande consolo está no capítulo 14. E aí, a coisa parece caminhar para o lado dos adoradores da besta. A partir do verso 14, você vê aí, né? A ilustração da ceifa e da vindima. Então, Deus enviará o seu anjo com a sua foice, verso 15. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Aqui é uma ilustração para dizer que o tempo está pronto, acabou. É a hora de executar o plano de Deus, né? De encerrar todas as coisas. Nós vimos no verso 17 do capítulo 16 a expressão: tudo feito está. Acabou, né? Verso 17, a vindima, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Então vai ser foice para todo lado, né? O negócio vai ser fácil não. Mas lembra, o povo de Deus está guardado. Deste fim aqui, o povo de Deus está guardado. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. De novo, eu quero afirmar, o povo de Deus estará guardado disto, porque este ato é um ato de derramamento da ira de Deus contra os homens. E nós cremos que a ira de Deus foi derramada em Cristo na cruz. E aqueles que estão em Cristo estão justificados, não receberão sobre si a ira de Deus. E glórias ao Senhor por isso. Portanto, fica tranquilo, né? Nós estaremos guardados. Aqueles que estão em Cristo estarão guardados de receber sobre si o cálice da cólera de Deus. E veja só que imagem fortíssima no verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, né? Porque o sangue e as imolações eram feitas fora da cidade santa. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Gente, é uma inundação de sangue, numa extensão de 1.600 estádios. Você que tem as versões mais recentes, NVI, nova versão transformadora, aquela na linguagem de hoje, e a mais recente, né, que é a nova Almeida atualizada, você já tem aí uma tradução destes
desta medida de 1.600 estádios, eu coloquei aí no slide, cerca de 300 quilômetros. É uma ilustração para mostrar que, assim, duas coisas. Deus tem uma medida de cólera altíssima, né? E vai, por assim dizer, atender com justiça a todos aqueles que merecem, não vai escapar ninguém. E a segunda coisa, será uma execução de juízo de Deus grandiosa. Nós não sabemos se terá exatamente 300 quilômetros. No que nós já estamos caminhando pelo livro do Apocalipse, daria até para a gente afirmar aqui que não é literal essa quilometragem, essa extensão. É para que nós tenhamos a ideia da extensão da execução de juízo, da limitação também, exatamente, né? Isso, tem a exatidão, né? E a altura desse mar de sangue, né? Vai até os freios dos cavalos. Foi isso que a gente leu aqui. Então, a altura muita altura e uma extensão grande. Mas é isso, tá bom? Fiquem tranquilos, o povo de Deus está guardado desta execução. Isto é o derramamento da cólera justa de Deus sobre os ímpios. Mas vamos avançar aqui sobre este tema. Eu vou dar uma olhadinha. Não tem pergunta, olha que beleza. Vocês são bons demais aí em casa. Aqui também não tem pergunta não, né? Tem? Tem, José? Não? Então vamos seguir. Tem, Wilson? Não? Então tá bom, vamos lá. Capítulo 15 agora, meus irmãos, para a gente entrar nessa sessão que vai nos levar ao capítulo 16. Fizemos aí uma retomada breve para a gente entender. E eu começo essa parte, que aí sim já é o material da lição de número 9. Na página 42, a gente tem essa expressão aí do autor da revista, o pastor Alceu. Veja só. Tanto as trombetas quanto as taças descrevem o juízo de Deus sobre os ímpios. E ambas têm por modelo as pragas do Êxodo. Isso é bastante interessante, esse paralelo que é traçado. Inclusive, na sua Bíblia, se você tem aí referências cruzadas no rodapé da página, você vai ver essas referências sendo feitas aí pela Sociedade Bíblica, né? Comparando algumas coisas do capítulo 16 com algumas passagens de Êxodo. Atualizado na Babilônia como símbolo das forças que se opõem ao povo de Deus. Isso precisa ficar claro para nós, se ainda não ficou nesse nosso caminho do Apocalipse. Babilônia, aqui em Apocalipse, não é aquela região da Babilônia, não é o império da Babilônia. Que já foi destruído há muito tempo, primeiro pelos medo-persas, depois vieram os gregos e construíram sobre, depois os romanos sobre, então não é a Babilônia, mas tem esse conceito teológico até, de entender a Babilônia como a oposição ao povo de Deus, porque foi por meio da Babilônia que o Senhor Deus disciplinou o seu povo, exilando-os durante bastante tempo, quase cerca de 70 anos. Quase isso. Porque Daniel depois, quando lê Jeremias, no capítulo 9, só um parêntese aqui, me perdoem, ou me permitam, quando Daniel lê os livros em Jeremias, lá no capítulo 9, ele descreve isso do seu livro, o livro de Daniel, capítulo 9, ele diz, li os livros e vi que o tempo do exílio era 70 anos. E aí ele se põe a orar pedindo para Deus, acaba, deu 70 anos, está resolvido. Deus envia um anjo, lembra disso? Ele fala assim, Daniel, no início das tuas palavras saiu a ordem e eu vim, porque você é muito amado, mas eu vim para te fazer entender. Então aquela primeira leitura de Daniel, de Jeremias, não era exatamente o que deveria ser. Então vem o anjo e explica para ele, e com várias figuras, dizendo de muitas semanas, aquelas coisas todas, das quais nós temos reflexo, eco, aqui em Apocalipse. Então é muito provável que, por mais que tenha aí um
tempo, uma marca temporal desse exílio, né, da ida deles para a Babilônia e da volta, já sobre o persa Ciro, pode ser aí cerca de 70 anos, mas Deus envia o seu anjo e explica que há coisas que ultrapassam até mesmo o tempo da volta deles do exílio, chegando até nós e até a volta de Cristo. Muito bem, são problemas que a gente vai levantando, né? Problemas que são solucionados pela palavra, mas digo assim, são temas de estudo para as próximas oportunidades. Fechado então parêntese, voltamos a ler ali o slide. Cada série de 7 representa o completo juízo divino, tanto as taças quanto as trombetas, tá bom? Das trombetas a gente já passou, falamos sobre as taças, e agora vamos falar sobre os flagelos. Mas as taças enfatizam que esse juízo atinge todo o mundo ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhadinha. Eu repeti aí, só para a gente observar algumas coisas do capítulo 15, né, que prepara este juízo. Então, de novo, esta é uma sessão completa, uma das 7, capítulo 15 e capítulo 16, que contam toda essa história, a vitória do Cordeiro e o juízo de Deus sobre os ímpios. Não tem dúvidas aqui. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 15, nós já estudamos esse capítulo aqui na igreja, é um capítulo que eu gosto bastante, dentre os vários, mas nós já estudamos, a gente canta esse capítulo 15 aqui, né, nas nossas canções. Vamos dar uma olhadinha, uma celebração ao Rei das Nações. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então, paramos aqui para entender que, muito provavelmente, este capítulo 16, 15 e 16, os 7 flagelos, estão mais olhando para o fim de todas as coisas. Né? E esta é a primeira vez de todas as outras sessões paralelas em que há uma ênfase maior no fim dos tempos. Né? Houve outras ênfases, né? E agora no fim dos tempos, mas sempre contando o mesmo conceito. Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, então ele é vencedor, subiu aos céus, ele reina de lá, né? E os inimigos já foram julgados, Satanás foi lançado para a terra, e aqui ele sabe que tem pouco tempo, usando a expressão aqui da nossa última aula, né? Ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele vem tentar fazer as coisas aqui, e no final de tudo eles sorverão a ira, a cólera de Deus. Então veja aí o versículo 2 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no altar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois deste cântico, Deus envia os flagelos. Certo? Está acompanhando aí? Então já tem este anúncio do envio dos flagelos do Senhor. Observe. Vou ver o que eu tenho aqui. Já tenho tudo aqui. Vou abrir tudo e a gente vai aos poucos. Muito bem. Verso 5 do capítulo 15. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de couro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos.
O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Já que é interessante essa imagem vista por João, porque ela nos remete ao tempo do Antigo Testamento, onde Deus se apresentava ao povo, mesmo antes do tabernáculo. Deus se apresentava ao povo nestas figuras, com fumaça, trovões e tudo mais, mas o povo não podia chegar perto, por exemplo, do monte. Só Moisés subiu até um monte para receber de Deus as instruções. Depois, com o evento do tabernáculo, com a instituição do tabernáculo, também a marca da presença de Deus entre o povo era a fumaça. E eles sabiam que a glória de Deus estava ali. Igualzinho nós vemos no verso 8, fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar lá, porque o Senhor Deus está naquele lugar. Mas olha que interessante, tem uma marcação de tempo aqui. E isso nós podemos pegar e aplicar ao nosso estudo do Apocalipse. A marcação de tempo que há no verso 8 nos mostra que haverá um tempo em que pessoas poderão entrar onde a glória de Deus está. Olha só que interessante, verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória e do poder de Deus, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Isso é bastante interessante. Isso nos mostra o fim de todas as coisas. Quando o juízo final acontecer, após este momento, nós estaremos em novos céus e nova terra diante do Cordeiro. Então, isso é bastante interessante. Por isso, meus irmãos, também é que a tradição reformada utiliza-se, na sua grande maioria, utiliza-se dessa visualização do livro do Apocalipse em 7 sessões paralelas, porque bastante coisa está nelas, em todos os tópicos, ainda que haja ênfases diferentes. Mas esse verso 8 é precioso, então se você faz anotações aí, marca ele para você lembrar, ou desenvolver isso depois. E aí sim nós entramos no capítulo 16, até o versículo 2, onde nós vemos o primeiro flagelo. Até aqui tudo bem? Nós podemos avançar? Deixa eu ver se em casa o pessoal está bem. Tá bem, vocês estão vivos aí, né? Muito bem, às vezes foi arrebatado. Uma piadinha de pastor reformado, desculpa. Muito bem, primeiro flagelo. Verso 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos. Então aqui é a ordem. E os 7 anjos vão cumprir essa ordem com os 7 flagelos. Põe essa lógica aí na sua cabeça. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Cada um desses flagelos, meus irmãos, representa um aspecto da cólera de Deus sendo derramada sobre a sua terra, sobre a sua criação. Deixa eu atenção com relação a semelhança às pragas do Egito. Uhum. Porque nas pragas do Egito não é explicado somente o rio de sangue, sim, céu de trevas, uma semelhança bem própria, né? A recusa do faraó de não atender a Deus, e a recusa sim, de não atender a Deus também, e a questão de agora está explicando, né? Agora no Gênesis não explica. Como é que acontece? sim, sim. Agora está dentro de detalhe, então há uma própria, isso é correto? Há uma semelhança, Então, o Wilson está ressaltando aqui a semelhança realmente entre os eventos lá de Êxodo, né, no Egito, e aqui os relatos do capítulo 16, né, como é a manifestação da ira de Deus, a punição
contra a rebeldia, né? A negligência em ouvir a palavra de Deus, como aconteceu com Faraó, e Deus assim retribuiu com justiça esta rejeição à sua palavra, né? Aqui nós vemos, marcando essa semelhança, não só os eventos que a gente vai ver, mas também, por 3 vezes, no capítulo 16, nos dito que os homens não se arrependeram, mesmo tomando essas taças, né? O conteúdo dessas taças. Então, é realmente interessante ver a semelhança. Mas nós vamos avançar aqui. Então, observem. A ira de Deus é derramada sobre a criação. Entenda o seguinte. Aqui eu vou levantar uma questão interessante para nós. Deus vai, com a sua cólera, lançar a sua ira, né, com essas taças, sobre os homens, mas também sobre o restante da criação. E aí talvez você fale, então Deus vai destruir tudo. Há um motivo para que Deus, e nós vamos ver isso adiante, há um motivo pelo qual Deus atinge a criação com a sua ira, mas nós precisamos nos lembrar de que é este Deus que derrama a sua cólera, que no fim de tudo vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. A terra está amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então, os homens são punidos, os ímpios, os eleitos de Deus são restaurados, ou são redimidos desta condição caída, e por consequência, a terra também será beneficiada com a extirpação do mal, do pecado, da morte que habita sobre ela. Então, é neste sentido que a criação será restaurada no fim de todas as coisas. Mas ainda assim ela sofrerá danos por causa do pecado dos homens. Isso deve ficar claro para nós, eu já fiz menção desse texto e vou repeti-lo aqui, você leia depois. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que nós esperamos, a manifestação do peso da glória do porvir, porque aqui o sofrimento é grande. Mas a criação também geme e suspira pela manifestação dos filhos de Deus. E aí ele fala, ela não está sofrendo por causa da sua própria vaidade, mas por causa do homem. Então, eu digo isso várias vezes aqui na igreja, né? Essas disfunções todas, que nem essa semana. Essa semana foi um negócio complicado. Um solzão e no dia seguinte chuva, assim, rápido. Né? Ou uma noite inteira de ventania, como foi, né? E no dia seguinte um calor intenso. Né? Não tem mais uma sequência. Né? Essas disfunções são marcas que o pecado afetou a ordem de todas as coisas, mas não destrói completamente, porque não foi o homem que criou o mundo, foi Deus quem criou o mundo. E mesmo assim o pecado não tem intensidade para destruir aquilo que Deus criou. Né? Pode puxar para outra linha, mas não vai destruir as estruturas. Outra forma esta é uma forma que nós veremos aqui, que Deus já manifestou o seu juízo, contra uma nação ímpia, ou contra os ímpios, melhor dizendo, para que a gente entenda a relação entre os dois eventos. Ele poderia fazer de outro jeito? Poderia. Cita aí uma maneira bíblica de Deus acabar com tudo. Lembra aí. Dilúvio. Dilúvio talvez é a maneira mais fácil da gente lembrar. Mas ele prometeu que não usaria mais dessa forma. Lembra-se disso? Sodoma e Gomorra, exatamente. Outra forma também, muito próxima da nossa. E aí Deus mostra, e ele já tinha prometido que não usaria mais a ferramenta do dilúvio. E marcou isso com o seu arco colocado no céu. É o sinal da aliança. Ele disse, esse é o sinal da minha aliança com vocês. Eu não vou mais destruir a terra dessa maneira. E então ele mostra, neste exercer de juízo contra os ímpios, desta maneira, com destruições, e aí a terra será afetada, mas a gente fica tranquilo. Porque no fim de todas as coisas, o próprio Deus restaurará a sua criação.
Então, vamos aos flagelos. O primeiro deles está no versículo 2. Então, depois desta ordem, né, derramai as taças da cólera de Deus, saiu o primeiro anjo. E derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, meus irmãos, prestem atenção. Quem é que vai sofrer com estes flagelos? Os ímpios, os adoradores da besta, aqueles que adoraram a sua imagem, são estes. Assim como aconteceu lá no Egito, e aqui a similaridade outra vez aparece, enquanto o povo de Deus estava reservado na sua habitação, na terra de Gósen, todas as outras pragas acometeram o Egito, em toda a região do Egito, né? E quando foi a 10ª praga, o Senhor também os instruiu, mostrando, né, instituiu a Páscoa, mostrando que haveria necessidade de ter um sinal, e com aquele sinal eles não sofreriam, eles estariam guardados. Aqueles que obedeceram tiveram a continuidade da vida de seus filhos, né? O anjo da morte não entrou em suas casas. Mais adiante, já em Jericó, nós vemos essa amostra de novo, né? De todas as famílias de Jericó, de toda a cidade de Jericó, apenas a família de Raabe foi preservada. E era necessário que as pessoas estivessem dentro da casa dela. Lembram-se desse evento, né? E foi combinado lá colocar uma fita, né, também na sua casa, e aí então ela foi preservada. Mas o restante todo foi acometido de destruição, porque Deus estava demonstrando o seu juízo contra os ímpios. A similaridade está posta aqui. Então, sobre os adoradores da besta e os adoradores da sua imagem, né, aqueles que portam a marca da besta, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Permitam-me fazer aqui um comentário, quase que uma piada. Porque se ainda tem crente com medo da marca de ter a marca da besta, então, assim, eu queria te dizer que, assim, a coisa vai ficar pior, então, porque se você tiver a marca da besta, você é um ímpio. E se você é um ímpio, você vai sorver as 7 taças da cólera de Deus, né? Vai haver úlceras malignas e perniciosas. E aí, você vê na sua Bíblia, lá no rodapé, nós não vamos ir a todos, eu separei apenas alguns, mas desde o primeiro flagelo tem essa semelhança com as pragas do Egito. Então, se você tem referências cruzadas na sua Bíblia, você vai ver que tem um apontamento aí para Êxodo 9:10, quando as úlceras vieram sobre os egípcios. Verso 3, o segundo flagelo, né? O anjo lança a taça da cólera de Deus no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Fica tranquilo, dá certo, a conta vai dar certo. O Deus que criou todos os seres viventes, o Deus que fez separação entre a terra seca e a água, que povoou as águas com enxames de seres vivos, depois você leia lá Gênesis 1, ele tem poder para lançar a sua cólera sobre a sua criação, e ele tem poder para restaurar toda a sua criação. Fica tranquilo. Sim. As pragas não atingiram os israelitas. Sim, eles estavam preservados ali. Não atinge, é só aqueles que têm a marca da besta e os adoradores dela, né? E aí, o flagelo é lançado sobre o mar. E alguém podia falar assim, pastor, mas animal não tem moral, eles não pecam. Por que então que eles estão sorvendo a cólera de Deus? A resposta está no versículo 4. No próximo flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo:
tu és justo. Veja o louvor à justiça de Deus com esse ato de derramar a sua cólera sobre as águas, né? Pois julgaste estas coisas. Tu és justo, tu que és e que eras, o santo. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Meus irmãos, duas coisas aqui. A primeira delas, sim, Deus está derramando a sua cólera contra tudo aquilo que se levantou contra o seu povo. Então, se algum santo foi lançado às águas, né? Como um mártir, imagina aí, um mártir do evangelho, foi morto afogado, certo? Deus derramará sua justiça sobre as águas. Mas a outra coisa que a gente precisa lembrar é que na preparação para novos céus e nova terra, o Senhor precisa purificar tanto o seu povo quanto a sua criação de toda e qualquer gota de sangue derramada ali. Lembrem-se disso quando a mesma coisa, esse conceito teológico, foi aplicado à vida de Moisés. Ele não entrou na Terra Prometida. Ele levou o povo até lá. Ele aguentou aquele povo até lá. E foi um negócio de aguentar, de aturar. Ou o povo chato. E não entrou. Porque ele não tinha condições. Ele desobedeceu. E é claro, agora ele aguarda pela promessa superior à terra prometida, que é novos céus e nova terra. A mesma coisa aconteceu com Davi. A mesma coisa. Davi ficou todo mexido lá, olha, eu tenho uma casa bonita e meu Deus não tem, eu vou fazer uma casa. E Deus falou assim, você não. Suas mãos estão cheias de sangue. É Salomão que vai fazer, teu filho, mas você não. Esses limites que Deus põe para que essa parte de sangue, né, de derramamento de sangue, seja purificado, e então as novas coisas não terão mais nenhuma gota de sangue. Nenhuma. Até mesmo os santos terão as suas roupas limpas, não terão mais imundícia, essa é a ideia, né? De roupa lavada, alvejada inclusive, né? Deus utiliza a figura do lavandeiro de potassa, né? Lá no livro de Zacarias, de alguém que vai ali para a beira do rio, que bate a roupa mesmo na pedra até que ela fique branquinha de novo, de tirar as impurezas, e eles têm essa sua roupa alvejada no sangue do Cordeiro. A purificação vem por meio de Cristo. Aí sim, eles estão prontos para viver novos céus e nova terra. Da mesma maneira, a terra que foi manchada pelo pecado dos homens também necessita desta purificação. Não por causa do seu próprio pecado, como diz Paulo, mas por causa do pecado dos homens, que afetou a criação. Então, Deus lança sobre as águas, né? Veja o versículo 6 como marca disso, né? Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso, eles são dignos de ter toda a sua vida sendo tornada em morte, né? Por causa do sangue. Sim. Sim. Quando Moisés tocou nas águas e as águas tornaram-se sangue, a consequência daquilo que ele sofreu foi o fogo dos egípcios. Isso. E dessa forma também, quando Deus transformar a água em sangue, a consequência vai vir sobre o ímpio daquela época, sabe? Então eu não vejo, assim, muita relação na consequência, Deus fazendo justiça, juízo com animais, porque Deus cria todas as coisas para o louvor da sua glória, para o seu propósito. Ele é o Criador, ele tem direito de fazer com as suas criaturas o que ele faz. Sim. A vida e da morte, no tempo dele. Mas a ira dele se demonstrar dessa forma que vai trazer grande juízo para os homens,
quando ele olhar o mar ou um rio e ele necessitar de água, ele vai se afogar naquilo. Então, esse paralelo eu acho que deve ser também percebido. Quando transformaram a água lá, o rio, né, em sangue, quem sofreu a consequência daquilo ali, de pegar água lá no poço, que era sangue, foram os próprios discípulos. Então, os discípulos sofreram essa consequência. Não vai ser diferente aqui no livro de Apocalipse. Sim, exato. É isso aí. O José nos faz lembrar aqui do texto que a gente vai ler, né? Por favor, abram as Bíblias lá em Êxodo 7, dizendo que haverá consequências para os homens destas águas sendo tornadas em sangue, né? Eles não vão conseguir fazer uso daquela água, isso vai trazer consequência para eles também. Êxodo 7, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e de seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Então, mostra-se a ira de Deus desta maneira, e sim, como o José relembrou aqui, a consequência para os ímpios. Muito bem, vamos ao quarto flagelo, no verso de número 8. Ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Muito bem. Deixa eu ver aqui também. Muito bem, pessoal. Sigam assim, sem fazer pergunta mesmo. Verso 8, quarto flagelo. Mesmo castigados, os ímpios não se arrependem. E veja isso como marca mais uma similaridade com o Egito, do endurecimento do coração destes homens. Mesmo assim, eles continuam sem se arrepender. E isso é dito 3 vezes. Verso de número 9, lá no finzinho. Nem se arrependem para lhe dar glória, para lhe darem glória. Verso 11, e não se arrependeram de suas obras. E também, isso vai aparecer outra vez, aqui no versículo de número 21. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, estes homens continuam com seus corações endurecidos, recebendo a justa ira de Deus sobre si. Mas vamos ver qual é este quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e a consequência disso, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Meus irmãos, só uma coisa acerca deste não arrependimento dos ímpios e a ampliação ainda da sua injustiça, da sua impiedade, blasfemando contra Deus. Vamos fazer um paralelo aqui breve. Da mesma maneira que o povo de Deus é preservado
e de perseverança em perseverança, continua sendo guardado, sendo preparado para o dia final, da mesma maneira, os ímpios estão sendo também preparados, por assim dizer, para o dia final, recebendo a cólera de Deus e ampliando os seus pecados contra o Senhor. Deus vai deixar claro para o seu povo, por meio da perseverança dos santos, que eles são de Deus, à medida em que o tempo vai passando, cada vez mais, com mais certeza, com mais garantias, e a igreja vai vendo os frutos, e também vai vendo, e aí você se lembra dos ensinos das cartas gerais, por exemplo, né? João lá dizendo, olha, saíram do nosso meio para ficar claro que eles não eram dos nossos. Cada vez mais ficando claro, o povo de Deus, da mesma maneira, nós vamos ter mais certeza, com mais clareza, de quem são os ímpios. Às vezes a gente olha algumas situações práticas na vida de algumas pessoas, na nossa própria vida, e fica assim, faz aquela conta, né? Agora eu preciso mudar de vida, porque agora o negócio chegou perto, né? Ou a gente olha para a pessoa ainda impenitente, tomando uma atrás da outra na cabeça, e se fala assim, não, gente, será que ela não viu ainda que é Deus fazendo alguma coisa? É mais ou menos nessa ilustração, a gente vai ver as coisas e vai ficando mais claro. À medida em que você vê as coisas acontecendo, se nós estivermos vivos, próximo da volta de Cristo, essa é uma característica que a gente precisa lembrar. Então, se a gente estiver vivo, você lembra desse dia que a gente está estudando aqui, viu? Vai ser assim, algumas coisas vão acontecer que as pessoas deveriam se arrepender, mas pelo contrário, elas passam a blasfemar o Senhor. Você já fica ali de olho nelas, porque elas são pessoas que têm a marca da besta e são adoradores da sua imagem e já estão recebendo sobre si a cólera, a justa cólera de Deus. Isso fica claro nos próximos flagelos também. O quinto flagelo, a intensificação dos sofrimentos dos ímpios, como eu acabei de dizer. Versos 10 e 11. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Agora vai direto na fonte. Cujo reino se tornou em trevas. E os homens, eles estão aqui, esta figura não é que você vai ver pessoas com a língua para fora, tá bom? Não é isso. Fica tranquilo. É só uma ilustração de intensificação do sofrimento. Cujo reino se tornou em trevas e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram. Era uma mordida na língua e um negócio falando blasfêmia contra Deus. Esse coração duro, E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Irmãos, notem nessas 3 vezes que é dito que os ímpios blasfemam contra Deus, como este movimento é um movimento de relação com Deus. Eles falam direto para Deus. E eles sabem que o que está acontecendo com eles vem de Deus. Da mesma maneira que os santos se relacionam com Deus em adoração, recebem a revelação de Deus e respondem a essa revelação com adoração, com louvor, com súplicas, os ímpios também têm esse relacionamento com Deus, mas um relacionamento de apostasia, de rebeldia. Deus se mostra e eles devolvem. Devolvem com blasfêmias, com ira, com seus corações endurecidos. Aí a gente sai desse aspecto aqui e vamos para o mais amplo, que é a doutrina do homem. Quando Deus cria o homem para se relacionar com ele. O homem, depois do pecado, ou com o pecado, quer adorar outra coisa, e não o Deus Criador. Mas ainda assim haverá este relacionamento, essa intenção de adoração. Aí nós lembramos do ensino do Senhor Jesus Cristo, e eu já disse isso aqui algumas vezes. Os homens nunca estão quietos diante de Deus, eles sempre estão dando uma resposta.
ou positiva ou negativa, ou de crença no Filho de Deus, ou de rebeldia ao Senhor Deus. E isso vai até o fim da história. É por isso que Paulo, por várias vezes em Romanos, vai dizer: és indesculpável ao homem, porque você tem o conhecimento de Deus. Já imaginou? Até os ateus aqui, ó, no fim de todas as coisas, que lutaram a vida inteira para provar que Deus não existia, se relacionando com Deus. Neste sentido, dizendo: a culpa é sua. Não vai ter escapatória. Aí lembrem-se de Paulo dizendo aos Filipenses: naquele dia, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não vai haver escapatória. Muito bem. Avancemos aqui, então, para o sexto flagelo, né? E aí, talvez alguns de vocês nem prestaram atenção no restante da aula, que está esperando o pastor falar do Armagedon. Agora é a hora. Então, a partir do verso 12, vem o sexto flagelo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então, presta atenção. Veja mais uma similaridade aqui, talvez forçosa da nossa parte, os irmãos me perdoem. E se algum exegeta depois assistir essa aula, me liga e eu vou pedir perdão. Mas a similaridade com o tempo do Egito aqui. O povo de Deus passa a pés enxutos pelo mar. E agora o grande rio Eufrates será secado para que reis venham fazer um trabalho aqui. Veja só, é isso que está dizendo aí o versículo 12. Ó. O rio Eufrates foi secado, né? Secaram as águas dele, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui você vê que haverá uma manipulação dos reinados, sejam eles como estiverem naquele dia, mas uma manipulação demoníaca contra o povo de Deus. E veja que é em grande quantidade. Por isso nós precisamos tomar cuidado com algumas teorias de conspiração que rapidamente apontam um líder político ou um líder religioso como sendo o anticristo. Agora é o fulano de tal, tadinho dos fulanos, né? Um monte de gente já foi chamado de anticristo e não era, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque, veja, o dragão, a besta, o falso profeta, enviarão estes espíritos manipuladores que de alguma maneira ajuntarão os reis da terra. Estes reis estarão a serviço, mas não a serviço de um igual ao seu. Eles estarão a serviço diretamente do dragão, da besta e do falso profeta. Verso 14, porque eles, são espíritos de demônios e eles então vão vir pelejar no dia, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui só para limpar um pouquinho também, para terminar de limpar o nosso terreno aqui, eles não vêm pelejar contra o Deus Todo-Poderoso. Não é isso. Eles vêm para a peleja neste dia, marcado por Deus, no dia final. Eles vêm para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vêm e os seus intentos serão frustrados. Essa é a ideia.
Então os ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Já teve filme com esse nome, mostrando ali que se alguém não implodisse um meteorito ia acabar o universo, né? Esse filme fez grande sucesso. Mas o que significa Armagedon? João já nos ajuda dando uma dica. É uma tradução, ou é um uso incomum para a fala grega, porque é uma palavra traduzida do hebraico. Então, Armagedon é algo que em hebraico se chama Armagedon. Você tem aí na sua Bíblia uma referência cruzada, que vai te mostrar aí, por exemplo, o livro de Reis e o livro de Crônicas, onde houve uma grande batalha. E o lugar onde essa batalha aconteceu é o lugar chamado Megido, Vale do Megido. E se você pega esta palavra no grego, ela é uma construção desta palavra hebraica para Megido. A ideia aqui é mostrar ilustrativamente que, como no Antigo Testamento, povos vieram contra o povo de Deus e Deus os venceu neste vale em várias situações. Você tem informação do Megido, por exemplo, no livro de Juízes, uma batalha aconteceu ali. Agora aqui, no tempo do reino dividido, mostrando para nós em Reis e Crônicas, né, onde houve também uma batalha e Deus venceu este povo ímpio. Então, ilustrativamente, nos apontando para algo que aconteceu no passado, nós podemos ter a clareza com tranquilidade de que os reis da terra serão reunidos para este dia. Virão para pelejar, como eu já disse, mas os seus intentos serão frustrados. Neste dia, nesse lugar que é o Megido, né, o Vale do Megido, ou como foi o Vale do Megido, eles se ajuntarão contra o povo de Deus e Deus os destruirá. Então, o Armagedon não é um evento de destruição da Via Láctea. Não é isso. É um apontamento, inclusive histórico, para mostrar que há um lugar no passado em que povos ímpios se reuniram contra o povo de Deus e Deus os derrotou. É essa a ideia do Armagedon. Fique tranquilo. Fique tranquilo. E o povo fica todo nervoso aí, né? Não os crentes que leem a Bíblia não ficam, vocês ficam tranquilos. Mas veja só, né? Nas últimas semanas, caiu uma peça metálica não sei onde lá. O pessoal, meu Deus, é agora. Aí uma outra peça, um meteorito cai não sei aonde. É agora, vai começar. Aí vem a imprensa e fala assim, a quantidade de material que está lá na órbita da Terra pronto para cair. Ai, Senhor. Quantas vezes você já não viu, né? Até se assustou, parou de comer no almoço assistindo o jornal, você até parou assim para olhar, dizendo, um meteorito está em rota de colisão com a Terra, né? Você até para, será que agora vai? Fica tranquilo. Isso não é o Armagedon. Armagedon é esse lugar de batalha, onde o povo ímpio vem contra o Senhor, os reis da terra, mas eles serão frustrados. Por quê? Porque esse dia não é qualquer dia. Esse dia, no verso 14, é o dia do Deus Todo-Poderoso. E este poder, essa onipotência de Deus será revelada nesse dia. Por isso que é marcado como esse dia. É o dia do Deus Todo-Poderoso, né? E isso ficará marcado. Vou usar esse último minuto para a gente terminar esse flagelo. As chuvas de pedra. Então derramou o sétimo anjo a sua taça, verso 17, pelo ar. E seguiu grande voz do santuário do lado do trono. Lembrem-se que no início do capítulo 6, sai uma voz de dentro do santuário dizendo, mandem as taças da cólera de Deus. E agora, no sétimo flagelo, ouve-se essa voz, outra vez dizendo, feito está. Acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Fica tranquilo que o ciclone bomba foi fichinha perto disso aqui.
E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do seu furor, ou do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou dos céus, como aconteceu lá no Egito, uma chuva de pedras sobre os homens, aqueles mesmos homens que têm a marca da besta, que são adoradores dela, né? Caiu sobre eles uma saraivada. Lá na minha terra, saraivada era quando o pai ia pegar a criança de cinta. Então ele ia tomar uma saraivada. Mas o que é a saraivada, né? A saraiva. A ideia é que a saraiva é gelo. Então, haverá uma queimadura de fogo, nós veremos mais adiante, mas também haverá queimaduras de gelo. E neste caso, grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. De novo, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Aqui, meus queridos, é chuva de pedra de gelo, né? Eu fico muito impressionado quando às vezes eu vejo, né, as pedronas de granizo, né? Um negócio impressionante. Mas isso acontecerá com pedras grandes, cerca de 1 talento, né? Uma pedrinha grande. E aí essa chuva cairá sobre os homens. E em resposta a isso, eles relacionar-se-ão com Deus, dizendo várias coisas, várias blasfêmias, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Isso aconteceu lá no Egito, você tem aí a marcação, né, de Êxodo 9, do 13 ao 26, quando lá também houve uma chuva de pedras. E de novo eu faço menção do seguinte fato: o povo de Deus é preservado disso. Assim como o povo de Deus foi preservado lá no Egito, na sua terra. A chuva caiu lá fora, na terra deles não. As outras pragas todas, houve trevas densas, né? Densas nuvens lá. Lá na terra deles tinha luz. Da mesma maneira, quando Deus derramar finalmente a sua cólera, finalmente não que ele não está fazendo isso, mas a parte final do derramamento do seu juízo, quando Deus fizer isso, o povo dele estará preservado. Pastor, então vai ter arrebatamento? Não, o povo estará preservado destes males, porque eles cairão sobre os adoradores da besta, e não sobre todos os homens que estiverem vivos lá, tá bom? Mas sobre isso a gente vai falando adiante, com toda tranquilidade. Se você é curioso, você vê aí que na lição de número 11, nós vamos trabalhar um pouco sobre o milênio. Então, fica tranquilo, tá? Um dia a gente chega lá. Meus irmãos, nós vamos então orar agradecendo a Deus por este estudo que consolou o nosso coração, que nos alerta e que também deve nos fazer, meus irmãos, evangelizar. No fim de tudo, a gente precisa ter essa aplicação evangelística. Porque há pessoas que foram amadas por Deus antes da fundação do mundo, que precisam ser alvo da ferramenta escolhida por Deus para chamá-los, que é a pregação do Evangelho, como a gente tem aprendido, né, nos domingos à noite. Então, precisamos evangelizar, precisamos deixar claro a essas pessoas que haverá um dia em que o Senhor Deus demonstrará o seu poder, mas em forma de juízo, e que há solução para elas. Se elas se endurecerem e blasfemarem contra Deus, isso já é uma grande marca de que eles não são dos nossos. E que nós também fiquemos atentos, né, para que não blasfememos contra Deus, para também não mostrar que no fim das coisas, aquela manchinha na sua mão, fazendo uma piada aqui, era outra coisa, não era um machucado, era a marca da besta. Mas é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde. Às vezes eu levo neste tom mais leve, para que a gente aprenda, a gostar mais também do livro do Apocalipse,
e entender que algumas coisas que já foram sustentadas no passado não se firmam quando a gente estuda realmente o livro do Apocalipse, né? E que Deus, então, em sua graça, nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando também a nossa escola dominical. Vamos buscar o Senhor. Deus amado, nós aprendemos em vários textos da Bíblia que Tu és poderoso, onipotente. E já vimos várias marcas da execução do Teu poder em nossa vida, na vida dos nossos irmãos do passado, mostrados aqui na Bíblia também. Mas dizemos ao Senhor neste momento que, por vezes, temos dificuldades de entender que o Senhor manifestará o Teu poder com ira, grandiosamente com cólera, muito intenso, como nós lemos hoje e aprendemos hoje aqui. Então, ó Deus, descansa o nosso coração e nos faz compreender a Tua justiça, que precisa ser satisfeita por causa dos ímpios, por causa dos pecados, e que nós fiquemos consolados com o fato de que aqueles que estão em Cristo não receberão sobre si a Tua ira, porque Cristo levou sobre si. E como é bom saber disso, desta verdade do Evangelho que nos libertou de situações como as que nós aprendemos hoje, que nós revimos hoje. E que nos livra também, ó Deus, de ter um coração que blasfema contra Ti. Mas que, pelo contrário, crê na Tua soberania e que entende, pela ação do Teu Santo Espírito, os Teus feitos e Te dá louvores, porque Tu és justo. Tu és maravilhoso, grandes e admiráveis são as Tuas obras, Senhor nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela clareza que o Senhor traz ao nosso coração. E Te pedimos que o Senhor nos faça honrar-Te com o nosso viver. E que tantos outros conheçam a Tua palavra como o Senhor nos deu a conhecer. Em nome de Jesus nós oramos, Te pedindo que o Senhor cuide de nós no decorrer deste dia e desta semana. Livra-nos, ó Deus, dos males, livra-nos, ó Deus, deste vírus que está circulando por aí. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final. Eu tenho um aviso, relembrando que hoje à noite eu estarei na igreja de Itajaí, pregando lá, substituindo o pastor Edmar, e aqui estará o seminarista Caio. Então, os irmãos que já têm vindo e que querem vir, venham às 18 horas, teremos o culto ao Senhor. Na semana que vem, eu estarei em São Paulo, vou pregar na igreja de Poá, então não estarei aqui no domingo de manhã e nem no domingo à noite, mas as programações da nossa igreja estarão em execução sem problemas nenhum. Haverá irmãos aqui pregando e ministrando o estudo da nossa revista, tá bom? Então fica esse aviso, e aí, como diria a dona Rose, eu parei de ficar andejo, tá? Fica tranquilo, eu vou lá e não saio mais, vou ficar quietinho, chega. Eu vou dizer o motivo, né? A igreja me convidou para pregar num dia que haverá ordenação de novos oficiais, de diáconos e de presbíteros, e o meu irmão foi eleito presbítero lá. Então é um momento bastante importante para a nossa família também, e eu agradeço ao Senhor, porque o conselho também me convidou para ir nesse momento importante lá para nós, tá bom? Então fica essa justificativa também em forma de desculpas para alguns, mas fiquem tranquilos que a igreja funcionará normalmente, eu não estarei aqui, mas as atividades estarão normais, e na semana seguinte nós estaremos aqui de volta, tá bom? Que Deus os abençoe, um bom domingo a todos, até mais.